everybody! Como você está? Eu sou a Lídia Chagas e hoje nós estamos aqui com uma aula do terceiro ano. E o tema de hoje é sobre narração de eventos no passado. Então, nós veremos várias formas da gente se expressar com o aspecto verbal do passado, ok? Então, vamos começar? Vamos lá! Então, quando eu falo no passado, nós temos três aspectos verbais diferentes. O primeiro aspecto pode ser o simple aspect, que é quando eu estou falando de ação ou série de ações completas, coisas que já aconteceram num período específico no passado. Quando eu tenho o aspecto contínuo ou continuous aspect, eu estou falando de uma ação em progresso. Então, se eu for dar um exemplo de simple aspect, eu vou falar que eu estudei ontem, I studied yesterday. Então, eu tenho uma palavra específica de tempo, uma time expression, que é o yesterday. E aqui, continuous aspect, eu posso dizer que eu estava estudando quando começou a chover. I was studying when it started raining. Ok? Então, é o continuous aspect. E nós também temos o perfect aspect, que é o aspecto perfeito. É algo que nós não temos um equivalente em português. E ele se refere a um evento ocorrido antes da fala ou ao longo de um período de tempo anterior ao momento da fala até o tempo presente. Nós vamos olhar isso com calma. Ok? Seguindo em frente, nós temos aqui um exemplo do simple past. Nós vamos ver exemplos de cada um desses aspectos que nós falamos. Então, esse aqui, que é o simple past, passado simples, nós temos uma música aqui. E esse trecho da música, que é o Paradise, do Coldplay, tu conhece? Esse trecho da música, a gente vê alguns verbos no simple past. Então, os verbos que eu coloquei aqui em cima, que é o verbo be, que é o verbo ser ou estar, que é o expect, de esperar, de expectativa, o fly, run, dream and close, que é voar, correr, sonhar e fechar, são todos os verbos que estão aqui no trecho da música. Então, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo como que a gente pode estudar o tempo passado simples através de um gênero textual que está aí abundantemente a nosso dispor e nós podemos estudar, aprender de uma forma engajadora, que é através de música. Então, aqui, na música disse que when she was just a girl, she expected the world. Então, was expected. Vocês estão vendo que nós temos formas diferentes. O was é do verbo be, um verbo irregular, lembram-se disso? Temos os irregular verbs, cujo passado é feito de uma maneira diferente, e os regular verbs, o passado no tempo presente, o passado na afirmativa, a gente acrescenta apenas o ed. Esses são os regular verbs. Então, se a gente for observar aqui, aqueles que são regular são expected, que eu tenho o ed, dreamed and closed. Os outros são irregular, ok? Que é o flew, de voar, e ran. Vamos continuar? Então, depois tu pode ouvir a música, vai cantando, vai treinando, gravando, dialogando de uma maneira ativa, para que você possa memorizar o significado desse vocabulário e do tempo verbal no passado. Esse trecho aqui, nós pegamos da semana 2, daquilo que vocês estudaram na semana passada nesse nosso PET 6. O que vocês viram? Vocês pegaram um trecho do filme 10 Coisas que Odeio em Você, e aqui a gente tem esse poema sendo demonstrado. Então vamos dar uma olhadinha para a gente ver o simple past também nele. No trecho anterior nós vimos o simple past na forma afirmativa. Agora a gente pode ver a afirmativa também, mas também na negativa. Então, I hate it when you make me laugh. Even worse, when you make me cry. Então ele está falando, eu te odeio quando você me faz sorrir, quando você me faz dar gargalhada. Até mais, é muito pior quando você me faz chorar, né? Então, se a gente for atentar para o verbo no simple past, nós vamos ver que, and the fact you didn't call. Então, ele
nós temos o autor dessa poesia falando que eu odeio você quando você não está por perto e o fato de você não ter ligado. Então, o que a gente tem aqui? O didn't mais o verbo na sua forma base para poder colocar o verbo call no passado. Então, observem que quando eu tenho na negativa, eu não preciso do ED, porque o did já colocou o verbo que está acompanhando no passado. Okay? But mostly I hate the way I don't hate you. Então, aqui nós temos o didn't, passado, e don't hate you, que é o presente, só para a gente poder contrastar. O aspecto contínuo que a gente viu na introdução, o past continuous a gente traz aqui também com uma outra música que é o Call Me Maybe. Então, estamos trazendo aqui tanto coisas que vocês estudaram e coisas que estão no dia a dia de vocês, que são as músicas. Então, nós temos a estrutura logo acima, que é o subject, que é o sujeito. Logo depois é a forma do verbo be no passado, pode ser was ou were, de acordo com a pessoa, com o sujeito a quem se refere. Mais a forma base do verbo mais objeto. Lembre-se sempre dessa estrutura frasal que é do inglês semelhante à nossa no português, que é SVO, sujeito, verbo, objeto. Então, a gente tem aqui ele falando, na música, ela cantando, na verdade, I wasn't looking for this. Né? Então, nós temos o verbo wasn't, que é o verbo be no passado, mais o verbo principal, look, com o verbo ing. E vocês observaram que ali na nossa estrutura ficou faltando o ing? Ah, percebeu? Então, nós temos wasn't looking for this, que não estava procurando isso. E depois, na terceira linha, ela continua falando your stare was holding. Mesma forma, mesma estrutura. Your stare was holding. Logo depois ela fala skin was showing, wind was blowing. Então, observem que a gente tem a mesma estrutura do past continuous, forma do verbo be no passado, mas o verbo principal na forma base é acrescido de ing, acrescido de ing. Okay? Então, se você ouvir novamente essa música, for cantá-la, pense que é uma coisa, está narrando um evento que estava acontecendo. O seu olhar estava ali segurando, a pele estava mostrando, o vento estava soprando. Se a gente for olhar o terceiro aspecto, que é o present perfect, que é o aspecto perfeito, nós temos a estrutura de sujeito mais have ou have, que é o verbo have, mais o passado particípio do verbo com o objeto. Okay? Então, a gente tem aqui uma outra música, essa eu não sei se é da tua época, tá? Mas essa música, ela fala I have climbed the highest mountains. Então, eu subi as mais altas montanhas. Então, se eu traduzir como passado para o português, qual é a diferença? O aspecto perfeito, ele estabelece uma conexão entre dois tempos, numa linha. Quando a gente pensa numa linha de tempo, o aspecto perfeito, ele considera dois pontos. O present perfect, ele está considerando o passado e o presente. Então, pode tanto ser um evento que começou no passado e continua agora no presente, ou um evento que acabou no passado, mas é relevante para o meu discurso atualmente, é relevante para o que eu estou falando agora. Então, a gente tem essas duas possibilidades para o present perfect, ok? Então, aqui ela fala, I have climbed the highest mountains. Então, eu subi as mais altas montanhas. I have run through the fields only to be with you. Então, eu corri pelos campos apenas para estar com você. Olha que linda essa letra, ok? Então, quando você observar isso em alguma música, have mais o passado particípio, você sabe que está falando do present perfect. Música ou texto ou qualquer outro gênero que passar por você, passar pelos seus olhos, agora você pode reconhecer. Okay? Então, aqui nós temos a forma base do verbo, que é o climb e run. O simple past de climb, que é um verbo regular, lembram-se? Climbed, então eu acrescento o ed na afirmativa. E o passado particípio também permanece climbed. Run, o simple past, como ele é irregular, é diferente que ran. E o particípio também é uma terceira forma, run. Ok? Então, esse é o present perfect. Então, vamos dar uma olhadinha nas questões que a gente tem nessa semana 3. Vamos olhar a questão 1. Na questão 1,
nós temos... a proposta é que a gente observe o verbo do e o verbo make. Os diferentes usos desses dois verbos. Em português a tradução é a mesma, que é a tradução fazer. Só que quando a gente observa em inglês, e não só em inglês, em qualquer outro idioma, em português também, é importante a gente ver quais são as palavras que ocorrem juntas com determinados verbos. Isso é o que a gente chama de collocation. Collocation são palavras que ocorrem juntas numa frequência para além do aleatório, uma frequência alta. Então, aqui a gente tem he, a favor. Então, o que será que eu uso para favor? They, an attempt. Então, nós temos de fazer um favor, uma tentativa e o terceiro, an important decision, que é de tomar uma decisão. Então, qual que eu uso? A collocation que nós temos para favor é do a favor, que é fazer um favor. O que temos para attempt é make an attempt. E para decisão é make a decision. Ok? Então, esses verbos aqui, do and make, eles são verbos irregulares. Então, eu tenho aqui que a forma base é do, o passado é did, é o simple past, e o particípio é done. Ok? Então, o passado make, a forma base é make e o passado made. Particípio também made, aquele mesmo lá dos produtos que a gente vê, made in China, né, que foi feito, fabricado. Então, na nossa primeira opção, o que a gente vai ter? He did me a favor, que é a segunda coluna. They made an attempt, segunda coluna também. E I made an important decision. Tomei uma decisão importante. Então, você pode pensar não apenas na forma escrita, porque você está agora no terceiro ano, essa aula é de terceiro ano, às vezes você está se preparando já para uma possível entrevista de emprego. Pense aí, o que você pode falar usando o simple past? Então, se eu quero dizer que alguém me fez um favor, my friend did me a favor. Coloque o nome do seu amigo, my friend. Então, eu posso dizer, Alice did me a favor. Coloque e use isso. Repita comigo. Vá treinando a parte da fala, pronúncia. Eu posso falar que I made an attempt during the exam. Então, eu tive uma tentativa durante a prova. Então, pense em frases que sejam significativas para você e pratique. Dessa forma, você também vai poder estar usando a oralidade, que é algo muito importante em qualquer idioma, qualquer língua. A segunda questão dessa nossa terceira semana, nós temos um contexto. Nós temos um texto dentro de uma situação narrando algo que ocorreu quando? Last night. Eu lembrei daquela música de Last Friday Night. Tu lembra? Então, músicas são formas da gente aprender. Então, last night, que é última noite, na noite passada. Evento que ocorreu e já acabou. Então, a gente tem Susan go to her friend's birthday party. Então, o que ela fez? Ela ir à festa de aniversário do amigo. Ok? Eu quero que vocês observem que esses verbos aqui são verbos extremamente comuns. Então, conforme eu for falando aqui a pronúncia, vai repetindo aí em casa também comigo, tá bom? E aí, quando eu falar no passado, repita também e pense em algo que aconteceu com você. Use ele de uma forma significativa para você, tá? Então, nós temos Susan go to her friend's birthday party. She danced with her boyfriend. Dançou com o namorado. Dance, que é um verbo regular. Go, irregular. Eat, ok? Comer um bolo, que é um verbo irregular. After they leave the party, leave, sair, deixar a festa, ir embora, leave the party, irregular também. Continua, Susan and her boyfriend decide to go and watch a movie. O que eles fizeram? Decidiram ir assistir um filme, olha que animado, depois da festa, decidiram ir assistir um filme no cinema, the theater. Ok, então nós temos decide, que é um verbo regular, it's a regular verb. Então, o que eu acrescento mesmo? É de, certo? Na forma afirmativa. Nesse caso, o verbo terminado em é, apenas acrescento de. Então, vamos continuar. They see the new Transformers movie. See, ver um filme, verbo irregular. When she get home, chegar em casa, get, que também é um verbo irregular. E take a shower, tomar um banho, irregular também.
And fall asleep, adormecer, que também é irregular. Então vamos olhar aqui as opções. Coloquei aqui as collocations, ou seja, essas palavras que ocorrem juntas. Coloquei elas aqui. E vamos olhar as opções. Go to a party. Temos a opção A, que é go. Opção A, todas as opções estão na forma base. Então não pode ser, que é algo que aconteceu last night. Na letra B, nós temos went, que é o passado do verbo go. Go to a party, she went to a party, é irregular. Ok, certo. Depois ele continua danced, certo? Que é o passado do verbo dance, regular. Ate a cake, comeu um bolo, também está certo. Então observem, leave, presente, left no passado. Essa letra B, decide no presente, decided. Olha a pronúncia, decided, ok? Saw a movie, viu um filme, see, presente, saw in the past. Get home, chegar em casa, got home. Took a shower, tomar um banho, ela tomou. She take in the present, took in the past, ok? Leave, fall asleep. Sorry, desculpa, eu li o de baixo. Então, nós temos aqui fell asleep, que ela adormeceu. Se você observar a letra C, nós temos o will com o verbo que coloca o verbo no futuro. Se você observar a letra D, nós temos o passado, past perfect. Então, eu quis deixar aqui para vocês observarem. Depois, se vocês quiserem, podem dar uma revisada nesses outros tempos verbais, ok? Então, a gente tem aqui a questão 4 dessa nossa terceira semana. I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. Eu detesto o jeito que você fala comigo, o jeito que você corta o seu cabelo. Então, aqui nós temos aquele poema que foi apresentado na última semana, das 10 coisas que eu dei em você. Então, eu coloquei aqui para vocês observarem os verbos. Temos os verbos aqui, todos eles. E aqueles que o passado for diferente, não tiver terminação ED, você já sabe que ele é um verbo irregular. Observe que eu coloquei aqui nos verbos regulares, coloquei a terminação ed, o t e o d. O que é isso? É a pronúncia desse ED. Nós podemos ter essas três pronúncias diferentes para os verbos regulares. Então, treine aí comigo. Hate, hated, hated. Então, coloque aí numa frase que seja relevante para você. Talk, talked, talked. Cut, cut, que é irregular. Drive, dirigir. Drove, dirigir no passado. Stare, stared, de olhar, de fixar os olhos. Ok. E aí, o que nós temos aqui na questão 5? Está pedindo para você colocar esses verbos no passado. Então, she, blá, 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 at the club yesterday. Temos alguma coisa no clube. Letra B, we, many books, muitos livros. Letra C, my brother, alguma coisa, every afternoon, alguma coisa que ele fez todas as tardes. E na letra D, my daughter, few vegetables. Então, vamos lá. Letra A, at the club, club. Então, a gente já pensa em nadar, temos o verbo swim, como que ele fica no passado? Swam. Então, tu coloca swam, segunda coluna, ok? Letra B, we, many books last Friday. O que tu fez na última sexta? Foi no lugar que você fica, assim, perdido, que é uma bookstore, uma livraria. E você fez o quê? You bought many books. Segunda coluna, buy, bought. Sorry. E depois a gente tem aqui a letra C. My brother, every afternoon, o que ele fez? Ele dormiu, he slept. E my daughter, ate few vegetables. Então, são verbos que fazem parte do nosso dia a dia. Coloque ele para você, repito, em alguma frase que seja significativa para você, para que você possa treinar não apenas a escrita, como também a fala. Okay? Então, hoje nós trabalhamos com várias formas de se apresentar o passado em inglês. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula da terceira semana do terceiro ano. Okay? Então, eu espero que tenha sido esclarecedora para você e eu espero que você também treine não apenas a escrita, mas também a fala. Um grande abraço de Lídia Chagas, your English teacher. Thank you.